Os valentes do rei Davi. Tempos depois do servo de Deus Davi ser ungido rei sobre Israel, ainda estava no trono o rei Saul, após várias vitórias e grandes feitos à frente do exército do rei Saul. Todo o povo começou a preferir Davi ao invés do rei Saul. Então subiu ao coração de Saul, que já estava longe da presença do Senhor, um sentimento de inveja, intolerância, começando a perseguir a Davi para matá-lo. Assim Davi foge de diante do rei Saul para não morrer, porque Deus já tinha um propósito em sua vida. Ficou refugiado na caverna de Adulão, e lá Deus escolheu para estar com ele um exército de 400 homens que se achavam em aperto, endividado e com o espírito desgostoso, e ele, Davi, se fez capitão deles. Agora falaremos a respeito desse exército, que se tornaram, segundo a Bíblia, os valentes de Davi. Depois disto, porém, vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aezer, o chefe, e Joás, filho de Semar, o Gibeatita, e Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita. E Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, líder deles, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita. Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arufita. Eucana, e Sias, Azarel, Juezer, e Jazubião, os Coraitas. E Juela, e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. Atai, o sexto, Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono. Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi. E contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez capitães das tropas. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães, Estearadino, o esnita, que se opusera a 800 homens, e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram e fugiram os homens de Israel. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida. De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes.
Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, Euanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, Arodita, Elica, Arodita. Eleis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta. Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita. Zalmon, Auita, Maarai, Netofatita. Elebe, filho de Baaná, Netofatita. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás. Abeielbom, Arbatita, Asmavete, Baromita. Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem e Jonatas. Samá, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Isai, Carmelita, Paarai, Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita. Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, Itrita, Garebe, Itrita. Urias, Eteu, 37 ao todo. Todos esses feitos impossíveis aos olhos humanos, foram realizados por esses valentes, porque eles estavam sob o comando de um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, que apesar de ter vivido em tempos de constantes guerras tanto interna, como externa com outras nações, ele entregava toda a sua vida e suas causas nas mãos de Deus que ajudou ele a ser vencedor em todas elas. Esse amor e temor que ele tinha com Deus, era transferido aos seus valentes que os tinha como verdadeiro líder e rei. Assim durante todo o reinado do rei Davi, a nação de Israel não sucumbiu em nenhuma guerra, sendo vencedor em todas elas, pois o Espírito de Deus, a coragem, a confiança, a força, perseverança, o amor e temor a Deus que Davi tinha era transferido aos seus valentes. Onde no passado estavam desprezados em uma caverna pela sociedade da época e sem perspectiva de uma vida melhor, se tornaram grandes guerreiros e realizaram grandes feitos. Esta é a história dos valentes do rei Davi. Deus abençoe a todos, deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para saber quando postar mais vídeos. Compartilhem esta palavra para mais pessoas que precisam de forças para batalhar e vencer todas as dificuldades que se apresentam diante de todos.